O que eu não imaginava é que eu estaria aqui hoje, novamente, falando com vocês. Porque eu bem pensei, Senhor, hoje eu não tenho nada para falar e eu não vou falar sem a tua direção, pois Ele me trouxe uma palavra e eu vim aqui compartilhar com vocês. Mateus 14, 28. Pedro lhe respondeu, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas, até onde estás. Ele lhe disse, vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? Veio o título para mim. Jesus é tão maravilhoso que ele te entrega a palavra, a parte, o versículo, e ele te dá também o título, quando você pede direção. E o título é o seguinte, pare de observar. Pedro, ele fez assim como eu fiz. Primeiro, ele pediu uma confirmação, Senhor, se és tu, manda-me ir. Pediu uma confirmação para Deus do que ele tinha que fazer. E depois, o que ele fez? Obedeceu e foi. E quando ele foi, inicialmente, ele não teve medo. Ele foi mediante a fé dele. Só que depois, ele começou a olhar para os obstáculos, olhar para tudo aquilo, né? Eu podia estar aqui olhando, né? Porque esse é um canal novo, olhando que eu não tenho seguidores, olhando que não tem de repente uma quantidade de curtidas, visualizações, eu poderia estar aqui olhando tudo de ruim. Então Jesus fala, homem de pequena fé, por que duvidastes? Mas por que mesmo assim, mesmo Pedro afundando, Jesus o resgatou, Jesus o ajudou novamente? Porque diz que ele era um homem de pequena fé e não de nenhuma fé. Porque Jesus sabia que dentro do coraçãozinho de Pedro, dentro de Pedro existia fé. E existe também uma parte, né, na palavra de Deus que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Tudo bem. Porque muitas vezes a gente tem essa fé. Às vezes a gente está num dia mal, a gente está com vários obstáculos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente tem uma pequena fé. Foi o que Pedro tinha. Ele até iniciou muito bem. Não, eu vou, Jesus me confirmou, é Ele quem está falando, eu vou dar o meu primeiro passo. Deu o primeiro, deu o segundo e no terceiro afundou. Mas mesmo afundando, ele ainda tinha um pouco de fé. Por isso que Jesus não o deixou afundar completamente. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você tem pelo menos um pouquinho de fé, Jesus vai te resgatar. Então, pare de só ficar observando dentro do barco. Pare de ficar só observando num lugar que está confortável para você. Está muito confortável para você ficar onde você está. Está muito confortável para você não sair do lugar. Está muito confortável para você não jejuar, não orar de madrugada, não fazer oração, não clamar ao Senhor, não pedir a direção. Está muito confortável. Porque você quer dormir no seu horário, jejuar é muito difícil. Está confortável. Só que não é no conforto que a gente cresce. E você já sabe o caminho, você já sabe o que você tem que fazer. Mas lembre-se que sem fé é impossível agradar a Deus. Faça como Pedro. Clame a Jesus. Peça direção. Ele te ouvirá.
Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Clame a Jesus. E mesmo que você tenha pouca fé, dê o primeiro passo, porque Jesus vai te sustentar nessa caminhada. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de compartilhar com alguma amiga, algum amigo que precisa muito ouvir essa palavra. Deixa sua curtida para eu saber que você está gostando dessa palavra e que ela de alguma maneira te tocou. Deus abençoe e até o próximo vídeo.